No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? As Irmãs, capítulo 2. O sol recaía sobre a Piazza della Signora em Florença, quando uma moça bonita comprou um gelato de um vendedor de rua. Pediu limão e chocolate, num italiano fluente, e saboreou a combinação de sabores enquanto as duas bolas de sorvete escorriam da casquinha em sua mão. Ela lambeu o excesso do gelato, o sol fazendo cintilar o escuro cabelo acobreado, e passou pela Galeria Uffizi, a caminho de casa. Vivia em Florença há 2 anos, desde que terminara a faculdade com um diploma de bacharel em Belas Artes na Rhode Island School of Design, uma respeitada instituição para pessoas com talentos artísticos, em grande parte designers, mas também havia estudantes de belas artes por lá. Depois de Rhode Island, Anne obteve um diploma de mestrado na École des Beaux-Arts em Paris, que ela também tinha adorado. Sonhara a vida inteira em estudar arte na Itália e finalmente chegar ali, depois da França, e era onde sabia que devia estar. Tinha aulas de desenho todos os dias e estava aprendendo as técnicas de pintura dos velhos mestres. No ano anterior, acreditava ter feito alguns trabalhos dignos de mérito, embora sentisse que ainda tinha muito a aprender. Ela estava vestindo uma saia de algodão e sandálias, que comprara de um vendedor de rua por 15 euros, e uma blusa camponesa que adquirira numa viagem de carro para Siena. Nunca se sentia tão feliz na vida quanto ali. Viver em Florença era um sonho que se tornara realidade. Estava planejando comparecer a uma aula informal de desenho com um modelo vivo, no estúdio de um artista às 6 daquela noite, e partiria para os Estados Unidos no dia seguinte. Odiava partir, mas tinha prometido à mãe que iria para casa, assim como fazia todos os anos. Era lancinante ter que deixar Florença, mesmo que por alguns dias. Estaria de volta em uma semana. Depois, seguiria numa viagem para a Umbria com amigos. Tinha visto muito da Itália desde que chegara ali, ido ao Lago do Como, passado algum tempo em Portofino, e era como se tivesse visitado cada igreja e museu do país. Tinha uma paixão particular por Veneza e as igrejas e a arquitetura locais. Sabia com absoluta certeza que a Itália era onde deveria estar. Sentia-se viva desde que chegara ao país. Era onde tinha descoberto a si mesma. Alugara um pequenino apartamento que era um sótão de um prédio decadente, o que lhe servia à perfeição. O trabalho que estava fazendo exibia os frutos do árduo afinco dos vários anos anteriores. Dera aos pais uma de suas pinturas no Natal, e eles ficaram espantados com a profundidade e beleza de seu trabalho. Tratava-se de uma Madonna com uma criança, bem ao estilo dos velhos mestres, usando todas as suas novas técnicas. Ela mesma tinha até misturado a tinta, de acordo com um antigo processo. A mãe dissera que era uma verdadeira obra-prima e a pendurara na sala de estar. A própria Anne a levara para casa, enrolada em jornais, e a revelara aos pais na véspera de Natal. Agora estava indo para a festa do 4 de julho, que ofereciam todos os anos, para o qual ela e as irmãs moviam céus e terras para comparecer. Era um sacrifício para Anne este ano. Havia tanto trabalho que queria fazer. Odiava se afastar, mesmo que por uma semana.
Mas, como as irmãs, não queria desapontar a mãe, que vivia para vê-las e ficava feliz por ter as 4 meninas em casa ao mesmo tempo. Ela falava disso o ano inteiro. Não havia telefone no curioso apartamento de Annie, mas a mãe ligava com frequência para seu celular para ver como ela estava, adorando ouvir a animação na voz da filha. Nada entusiasmava Annie mais do que seus trabalhos e a profunda satisfação que vinha de estudar arte, ali em sua fonte mais importante, em Florença. Às vezes, ficava perdida por horas em Uffizi, estudando as pinturas, e se deslocava com frequência para ver obras importantes nas cidades vizinhas. Florença era sua meca. Havia recentemente se envolvido num relacionamento com um jovem artista de Nova York. Ele tinha chegado a Florença há apenas 6 meses e eles tinham se conhecido poucos dias após sua chegada, quando ela acabava de voltar do Natal com a família em Connecticut. Conheceram-se no estúdio de um amigo artista, um jovem italiano, na véspera do Ano Novo, e o romance era ardente e intenso desde então. Amavam o trabalho um do outro e compartilhavam do profundo compromisso com a arte. O trabalho dele era mais contemporâneo, o dela mais tradicional, mas muitas de suas visões e teorias eram as mesmas. Ele havia trabalhado durante certo tempo como designer, o que odiara, chamando isso de prostituição. Finalmente juntaram dinheiro suficiente para ir à Itália pintar e estudar por um ano. Annie era a mais afortunada. Aos 26 anos, a família ainda estava disposta a ajudá-la. Podia se enxergar facilmente vivendo na Itália pelo resto da vida. Nada lhe agradaria mais. E embora amasse os pais e as irmãs, odiava voltar para casa. Cada momento longe de Florença e de seu trabalho lhe era doloroso. Queria ser artista desde menininha e, conforme o tempo passava, sua determinação e inspiração se tornavam mais intensas. Isso a separou das irmãs, cujas buscas eram mais terrenas, envolvidas no mundo do enriquecimento, sendo a mais velha uma advogada, a outra produtora de um programa de TV em Los Angeles e a caçula uma supermodelo cujo rosto era conhecido em todo o mundo. Annie era a única artista do grupo e não poderia ter se importado menos em chegar lá no mundo com um sucesso comercial. Ficava felicíssima quando estava absorta em seu trabalho e nunca se preocupava se ele venderia. Percebia o quanto era sortuda por ter pais que a apoiavam sua paixão, embora estivesse determinada a se tornar autossuficiente um dia, mas por enquanto estava absorvendo as antigas técnicas e a extraordinária atmosfera de Florença, como se fosse uma esponja. Sua irmã Candy ia a Paris, com frequência, mas Annie nunca conseguia largar o trabalho para vê-la. Embora amasse profundamente a irmã caçula, ela e Candy tinham muito pouco em comum. Quando estava trabalhando, Annie nem se importava se tinha penteado o cabelo e tudo o que possuía estava salpicado de tinta. O mundo de gente bonita e alta costura de Candy estava a anos-luz de distância de seu mundo, de artistas famintos, de descobrir a melhor maneira de misturar suas tintas. Sempre que via Candy, sua irmã supermodelo tentava convencê-la a fazer um corte de cabelo decente, a usar maquiagem, mas Annie apenas ria. Era uma coisa que não passava nem perto de sua mente. Não fazia compras nem adquiria nada novo para vestir há 2 anos. A moda nunca tivera presença forte em sua vida. Annie comia, dormia, bebia
e vivia a arte. Era tudo o que sabia e amava, e seu atual namorado. Charlie era tão apaixonado por arte quanto ela. Andavam praticamente inseparáveis nos últimos 6 meses e tinham viajado por toda a Itália juntos, estudando tanto obras de arte importantes quanto obscuras. O relacionamento estava indo muito bem. Como dissera a mãe pelo telefone, ele era o primeiro artista equilibrado que já conhecera, com quem tinha muito em comum. Sua única preocupação era que ele planejava voltar para Nova York no fim do ano, a menos que ela conseguisse convencê-lo a ficar. Annie tentava persuadi-lo todos os dias a prolongar sua estada em Florença. Mas, sendo americano, ele não podia trabalhar legalmente na Itália e o dinheiro acabaria chegando ao fim. Com o sustento dos pais, Annie poderia viver por quanto tempo quisesse na cidade. Estava bem ciente disso e sentia-se profundamente grata pela bênção que eles lhe ofereciam. Annie prometera a si mesma estar financeiramente independente aos 30 anos, esperando vender suas pinturas em alguma galeria até lá. Tivera 2 exposições numa galeriazinha em Roma e vendera várias pinturas, mas não teria conseguido se virar sem a ajuda dos pais. Envergonhava-se às vezes, mas ainda não havia como viver das vendas das pinturas, situação que talvez persistisse nos próximos anos. Charlie às vezes brincava com ela por causa disso, sem malícia, mas nunca deixava de apontar que ela era uma garota de sorte e que viver num sótão de aspecto decadente era uma espécie de fraude. Os pais dela poderiam ter-lhe alugado um apartamento decente, se ela preferisse. Este certamente não era o caso com a maioria dos artistas que conhecia. E por mais que Charlie pudesse provocá-la por causa da assistência dos pais, demonstrava profundo respeito por seu talento e pela qualidade do trabalho que produzia. Não havia dúvida na mente dele, nem na de ninguém, que Annie tinha potencial para ser uma artista realmente extraordinária e mesmo aos 26 anos estava no caminho certo. O conjunto de sua aura demonstrava profundidade, substância e uma notável habilidade com a técnica. Seu senso de cores era delicado. Suas pinturas eram clara indicação de que demonstrava verdadeiro talento. E quando ela dominou um assunto particularmente difícil, Charlie disse o quanto se orgulhava dela. Queria ir com ela para Pompeia, no fim de semana, para estudar afrescos por lá. Mas Annie lhe dissera que viajaria para passar uma semana em casa, por causa da festa de 4 de julho, que seus pais ofereciam todos os anos. Por que isso é assim tão importante? Charlie não era próximo de sua família e não tinha planos de visitá-la durante seu ano sabático. Mencionara várias vezes que acreditava ser infantil da parte dela ser tão apegada às irmãs e aos pais. Afinal de contas, ela tinha 26 anos. É importante porque minha família é muito unida, explicou. A questão não é o feriado de 4 de julho, é passar uma semana com minhas irmãs, minha mãe e meu pai. Vou para casa no dia de ação de graças e no Natal também, avisou, para que não houvesse decepções ou mal-entendidos depois. Os feriados eram momentos sagrados para todos eles. Charlie havia ficado um bocado chateado e, em vez de esperar pelo fim de semana seguinte para ir a Pompeia com ela, disse que faria viagem com outro amigo artista. Annie ficou desapontada por não acompanhá-lo, mas decidiu não criar caso. Ao menos assim, ele teria algo para fazer enquanto ela estivesse fora. Charlie tinha entrado recentemente numa fase ruim
com seu trabalho e esforçava-se com algumas técnicas e ideias novas. Não estava se saindo bem por enquanto, embora Anne tivesse certeza de que superaria isso em breve. Era muito talentoso, embora um artista mais velho que o aconselhava em Florença tivesse lhe dito que a pureza de sua obra fora corrompida pelo tempo que passou trabalhando como design. Esse artista mais velho achava que havia um aspecto comercial nas obras dele que precisava ser desfeito. Os comentários insultaram profundamente Charlie, que por semanas não falou com o crítico que nomeara para si mesmo. Anne era mais aberta à crítica e as recebia de bom grado, para aprimorar sua arte. Como a irmã Candy, havia nela uma modéstia surpreendente quanto a si mesma. Não possuía artifício ou malícia, e era espantosamente humilde quanto a seu trabalho. Estava tentando convencer Candy a visitá-la há meses. Surgiram várias oportunidades em meio às viagens dela entre Paris e Milão, mas Florença estava fora do circuito de Candy, que não apreciava a vida de Anne em meio a artistas famintos. A irmã adorava frequentar lugares como Londres e Saint-Tropez, entre um trabalho e outro. O ambiente artístico de Anne, em Florença, estava a anos-luz de distância da vida de Candy, e o inverso também era verdadeiro. Anne não tinha vontade de viajar até Paris para encontrar a irmã ou ficar em hotéis famosos e luxuosos como o Ritz. Estava muito mais feliz circulando por Florença, tomando gelato ou visitando a Uffizi pela milésima vez em suas sandálias e saia longa. Preferia isso a se produzir, usar maquiagem ou salto alto, como todos no círculo da irmã faziam. Não gostava de pessoas superficiais com quem a irmã andava. Candy sempre dizia que todos os amigos de Anne precisavam tomar um banho. As duas viviam em mundos totalmente diferentes. "Quando você vai viajar?" perguntou Charlie ao chegar ao apartamento dela. Ela tinha lhe prometido um jantar na noite anterior, à partida, depois da aula. Comprara massa fresca, tomate e legumes, pois planejava fazer um molho do qual ouvira falar. Charlie levou uma garrafa de Chianti e lhe serviu uma taça enquanto cozinhavam. Depois ficou observando-a do outro lado do cômodo. Ela era bonita, completamente natural e despretensiosa. Quem quer que a conhecesse diria que parecia uma garota simples, quando, na verdade, era extremamente instruída em sua profissão, altamente capacitada, vinda de uma família que ele há muito adivinhara ser bem próspera, embora Anne nunca mencionasse os privilégios que tivera na juventude e que ainda tinha. Levava a vida quieta de uma artista aplicada. O único sinal de vir de uma classe um tanto mais alta era o pequeno anel de sinete dourado que usava na mão esquerda, com o timbre da mãe. Anne também era calada e modesta quanto a isso. O único parâmetro pelo qual media a si mesma e aos outros era o afinco com que trabalhavam em sua arte, o quanto eram dedicados. "Viajo amanhã", lembrou-lhe, colocando uma grande tigela de massa na mesa. O cheiro estava delicioso e ela mesma ralou o parmesão. O pão estava quente e fresco. "É por isso que estou cozinhando para você essa noite, quando você e Chesco vão para Pompeia. Depois de amanhã", murmurou ele, sorrindo do outro lado da mesa, enquanto se sentavam em duas cadeiras desemparelhadas e ligeiramente instáveis, que Anne encontrara descartadas na rua. Adquirira a maior parte da mobília assim.
gastava o mínimo possível do dinheiro dos pais, só com aluguel e comida. Não existiam luxos óbvios em sua vida. E o carro que dirigia era um Fiat de 15 anos. A mãe temia que não fosse seguro, mas ele se recusava a comprar um novo. Vou sentir sua falta, disse Charlie com tristeza.